Seria esse o fim da Twitch? Tem tanta coisa polêmica acontecendo com essa plataforma de streaming que eu nem sei como fazer a introdução desse vídeo sem ter esse vídeo desmonetizado. Então vou tentar fazer essa breve introdução dos tópicos de maneira meio enigmática e depois a gente vai discutindo com o decorrer do vídeo. Aconteceu um caso extremamente polêmico envolvendo animais. Sou até pior do que não sei. Na TwitchCon que aconteceu agora em 2025, houve um caso terrível em que durante o seu meet and greet houve uma quebra de limite. Também teve o caso que chocou muita gente, que foi transmitido pela primeira vez algo envolvendo o ciclo da vida e bebês. Nem sei se eu precisava censurar isso. E sem falar que toda vez que eu abro o Twitter, sempre tem criadores de conteúdo, tanto gringos quanto brasileiros, sempre trazendo à frente o quanto eles estão decepcionados, de saco cheio com a Twitch, sem falar que agora tá tendo uma onda gigante de brasileiros que tá saindo da Twitch pra ir pro Kick. Enfim, é isso que eu vou estar falando hoje no quadro ACDC, Arrume-se Comigo, Dramas da Semana, em que eu, Kami, bem-vindos ao canal Kami, vou mostrar como eu fiz esse look sombra azul, combinando com o meu cabelo, enquanto eu conto as fofocas da semana pra vocês. Hoje toda a temática ao redor da Twitch. O primeiro tópico que eu queria estar falando foi a tentativa de cancelamento do streamer Hassan Piker, que é o tópico envolvendo animais, em que um clipe dele viralizou bizarramente e muita gente no Twitter estava tentando acusar o Hassan de ter cometido um ato violento em cima do seu cachorro, da sua cadela, a Kaya, em que, gente, o cachorro do Hassan é muito fofo. O clipe é terrível, vocês vão ver, mas acusaram que o Hassan teria usado uma coleira de choque como uma ferramenta de treinamento do seu cachorro e vamos ver de onde será que eles tiraram essa teoria, essa acusação. Of America's much more consequential violence, okay? It's the same reason as to why America, Kaya, please just fucking go, just stop. Jesus Christ, what are you doing? You're being such a baby. It's just, you're making her stressed. She just literally is so incredibly spoiled from my mom. Gente, esse clipe é terrível. Eu até assumo, a primeira vez que eu assisti, eu fiquei tipo, pera, será que é verdade? Não é possível. Pra quem não conhece o Hassan Piker, ele é um streamer de política em que ele tem muitos argumentos bem assim, ele é bem de esquerda mesmo. E ele sempre tenta trazer temáticas bem contra essa mentalidade de direita, sempre tentando trazer argumentos bem mais, né, com ideologia socialista, comunista, fala constantemente sobre Gaza, Israel e tudo que tá acontecendo. Então, dizer que a direita americana, a direita global até, odeia o Hassan, seria tipo... Tô pegando leve, porque eles odeiam muito o Hassan Piker, principalmente porque nos Estados Unidos, principalmente, apesar que o Hassan, nem sei se ele é cidadão americano ou ele é imigrante, eu não faço ideia, mas nos Estados Unidos eles não têm muitas vozes, criadores de conteúdo de política de esquerda são bem poucos, e os poucos que têm recebem tudo, né? Todo o holoforte cai em cima desses pouquíssimos criadores de conteúdo tendendo à esquerda nos Estados Unidos, em que, contrapondo, né, criadores de conteúdo de direita ou extrema-direita, tem muitos. Eu sinto que no Brasil, apesar de também ter muito criador de conteúdo de extrema-direita, eu sinto que é um pouco mais equilibrado, apesar que eu nem conheço tanto, eu nem sei o que eu tô falando. Então, algo clássico da internet de criação de conteúdo do lado de política americana são a galera de direita constantemente tentando encontrar algo pra cancelar o Hassan. E no momento que esse clipe aconteceu, assim, bombou imediatamente, na hora, tipo, a live ainda tava acontecendo, pessoas já postaram esse clipe no Twitter e foi, tipo, tantas contas de pessoas de direita repostando esse clipe e acusando o Hassan de violência em cima da sua cadela e minha luz tá piscando, gente, foi um horror.
Drama. E explodiu tanto assim porque essas pessoas estão sempre à espera de algo pra cancelar o Hassan, e esse foi o clipe perfeito pra finalmente eles tentarem descredibilizar esse criador de conteúdo, já que é um dos poucos, né, que contra-argumenta. Gente, o que tá acontecendo? Que contra-argumenta contra essa galera de extrema-direita americana. Eu já posso mostrar aqui, mas nesse clipe ele só tá mostrando a coleira em específico, que na verdade não é uma coleira de choque, é uma coleira de vibração para treinamento. E, enfim, tem muita gente que tentou contra-argumentar esse também, o Hassan vindo à frente, falando da coleira, falando que na verdade ele estava mentindo, que na verdade era assim uma coleira de choque e ele estava inventando que era de vibração. Teve gente que foi atrás e encontrou a coleira específica, tipo, não tem como saber 100% de certeza se o Hassan tá tentando criar uma desculpa, mudar a narrativa para ele não ser cancelado por algo tão bizarro, mas também a galera que odeia o Hassan gratuitamente, não importa o que ele podia fazer qualquer coisa pra provar a sua inocência e essa galera ia cagar montes. Mas o clipe é muito bizarro dele, tipo, ele dá uma bronca na Kaya e aí ele vira, parece que ele clicou alguma coisa na mesa e a Kaya dá um gritinho de dor. Aí muita gente teorizou que ela podia ter prendido uma das suas garras na cama, blá 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 blá, nanana, enfim. O que eu acho disso tudo, dando logo a minha opinião sobre esse negócio? Eu não acredito que o Hassan ter usado uma coleira de choque é real, pelo simples fato, e fãs do Hassan Piker, se vocês estiverem assistindo esse vídeo, talvez vocês não gostem muito do que eu vou falar, mas eu não consigo imaginar um cenário que o Hassan Piker faria isso em live, não pelo motivo de eu acreditar, tipo, não, ele nunca usaria uma coleira de choque no seu cachorro, mas sim pelo motivo que o Hassan Piker é uma pessoa muito inteligente e calculista. Eu acho que em nenhum cenário, se ele estivesse fazendo realmente treinamento com coleira de choque, ele nunca daria esse vacilo de usar a coleira em live. Nunca, 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 nunca. Eu, sinceramente, apesar de eu ser de esquerda, se vocês acompanham o canal, é bem claro, eu nunca fui muito fã do Hassan Piker. Eu acho que ele tem uma maneira que ele faz a argumentação tão, às vezes até, tipo, agressiva, tanto da mesma forma que a galera extrema-direita argumenta. Eu acho que a maneira que ele passa a mensagem não é a melhor maneira para tentar realmente educar as pessoas. Eu não sei. Eu não assisto tanto o Hassan, mas acaba que o Hassan, ele fica preso na sua bolha dos seus viewers. Eu sei lá, eu acho, tipo, meio ruim ele carregar esse lado de criação de conteúdo de política da esquerda nas costas, porque é muito fácil pra direita tentar queimar ele, cancelar ele, porque, sei lá, o Hassan já tem muitas polêmicas do passado, tem muitas acusações que eu não sei o que é verdade, que é mentira, dele fazer comentários extremamente misóginos, tipo, não é que eu ache o Hassan uma pessoa ruim, até onde eu sei. Eu gosto muito do podcast, eu nunca assisto, mas eu vejo muito clipe no TikTok do podcast dele e o Austin Show e a Cutie e o Will Neff. Eu acho muito legal, eu gosto bem mais do Hassan nesse podcast do que os clipes que eu vejo dele, das lives dele, mas eu acredito que o clipe, tipo, eu acredito que essa alegação dele ter usado uma coleira de choque é falsa pelo simples motivo que ele nunca faria isso em live, gente. Qualquer coisa, vão cancelar ele nunca faria isso em live. Mas se me falassem, tipo, se falasse, putz, é real, eu nem ia, sei lá, eu não vejo razão. E é óbvio como uma coisa assim viraliza, teve muitos memes, essa foto do Hassan usando o poder do raio em cima da Kaya tava constantemente no meu feed no Twitter e no TikTok, isso foi mais bizarro, aí o povo ia aumentando o meme, colocando outras referências de personagens com poderes de choque. Olha os vídeos. Que horror, mano. Gente, o povo do Twitter é terrível. O povo fazendo esses memes, tipo, já... Enquanto a galera nem sabia se era verdade ou mentira, a galera já tava postando isso, tipo,
Nem lembrava que tinha salvado isso, mas o XQC, no dia que isso tava viralizando, ele reageu ao clipe e ele disse que doaria $50 mil ao abrigo de animais de Los Angeles se o Hassan mostrasse a coleira em live. E o Hassan mostrou, acredito que no mesmo dia, no dia seguinte. Então, eu nem sei se o XQC realmente doou esse dinheiro ou não, mas ai, que ódio do XQC. E outra coisa que reclamaram foi que eles cronometraram o tempo em que a Kaya ficou deitada na cama enquanto o Hassan estava em live, que ele faz treinamento pra Kaya ficar sentada no mesmo lugar. E a Kaya ficou 5 horas dormindo na cama, deitada. Muita gente falou que isso era abuso de animais, porque ele obrigava a Kaya a ficar parada lá. Isso eu já acho um argumento muito ruim, que eu vi muita gente explicando que essa raça em específico de cachorro, eu não sei o nome, mas talvez eu bote na tela, sei lá, tanto faz, tem muitos problemas das juntas. Então a Kaya, ela não pode ficar sentada ou deitada no chão, ela tem que ficar deitada nessa cama feita pra diminuir esses problemas de articulação que essa raça em específica tem. E o motivo do Hassan fazer ela ficar lá é porque cachorro grande, gente, é preguiçoso. Principalmente a Kaya é um cachorro gigante. Então, tipo, se ela não ficasse ali, ela ficaria sentada no chão em algum outro lugar na casa. E o Hassan faz esse treinamento de fica pra ela não ficar deitada no lugar errado. Mas, tipo... Ai, gente, é o povo inventando qualquer coisa pra cancelar o Hassan Piker. E, sinceramente, o mais engraçado é que se você quisesse cancelar o Hassan, dava pra, tipo, realmente criar uma estrutura de cancelamento de argumentos ruins, ou também tem essas alegações de comentários misóginos. Tem muita coisa que dava pra facilmente cancelar o Hassan, mas essa galera de direita é tão problemática que eles nem podem cancelar o Hassan por essas coisas, porque eles fazem as mesmas coisas, só que 1000 vezes pior. Então eles teriam que cancelar o Hassan por algo muito bizarro, assim, como, por exemplo, eles tentaram cancelar o Hassan agora como violência contra os animais. Uau! O mais engraçado de tudo isso do Hassan foi a quantidade de criadores de conteúdo que foi cancelado por tabela por defender o Hassan. E é um negócio muito bizarro. Eu não consigo nem achar as outras notícias da quantidade de coisa que eu salvei. Antes de pesar o clima e ir pra notícia da TwitchCon com a Amy Ru, eu já vou chegar nessa parte, mas eu queria falar de algo inédito que aconteceu na Twitch. Antes de continuarmos, eu tenho que pedir a vocês pra não deixarem de se inscrever no canal. É de graça, gente. Se você não clicou ainda no botão se inscrever, por favor, se inscreva. Deixa o like no vídeo já, o que custa. Se tiver opção de hypar o vídeo, faz tempo que eu não falo de hypar o vídeo, eu sempre esqueço, mas não deixem de hypar, que isso ajuda muito no engajamento, não só desse vídeo, mas do canal inteiro, ajuda muito canais pequenos, eu ficaria muito grata. E também eu tenho a opção do para membros do canal Kamikami. Se você quer se tornar um BFF, é só se tornar um membro por somente R$1,99, em que já tem uma coleção de vídeos exclusivos para membros. E se você percebeu que tem algo diferente sobre mim, talvez algo sobre o meu cabelo, será que tá diferente? Se você quer saber como eu mudei o meu cabelo, como eu saí do rosa pro turquesa e por que eu fiz tudo isso, já tem 2 vídeos postados no Para Membros mostrando como eu descolori meu cabelo sem perder os cachos e mostrando como eu pintei de turquesa. E se você quer ver por que eu mudei a minha cor de cabelo, vai estar, eu acho que esse vídeo talvez saia antes, né, esse CDC. Acredito que vai ser, na verdade, o próximo vídeo que eu vou explicar tudo o que aconteceu, mas dando um mini spoiler, foi uma celebração de eu ter batido 10 mil inscritos aqui no canal. Muito obrigada, mas se você não se inscreveu ainda, se inscreve agora, porque a próxima meta é 50 mil, tá longe, mas acredito, eu tenho fé que a gente vai chegar lá. Gente, por favor, ajude o canal Kamikami, beijinhos, vamos continuar com as notícias. Gente, esse ACDC dessa semana tá uma depressão. Em que a streamer Fungi Fendi, não sei como pronunciar o nome dela, fez o seu parto em live na Twitch. Foi a primeira vez que um parto, acho que foi transmitido ao vivo. Eu não sei se foi a primeira vez que isso aconteceu inédito ou se foi a primeira vez que isso aconteceu na Twitch, mas isso, gente... Muita gente ficou, tipo, porque obviamente todos os streamers, quando isso estava acontecendo, estavam reagindo a essa live, e muita gente ficou discutindo, tanto no Twitter quanto no TikTok, se isso era ético ou não, se isso era legal ou não. E com certeza são clipes muito bizarros, porque eles mostram o processo inteiro. Essa live é muito longa, todo o processo dos inícios das contrações, e começar o início do trabalho de parto até realmente o parto, e aconteceu tudo em casa, né? Não foi um parto em hospital. E assim, muito bizarro. Muita gente criticou isso, tanto pelo fato de, tipo,
E se desse errado, o que eles iam fazer? Sei lá, parto é algo muito complexo, que muita coisa pode dar errado, mas ainda bem, o bebê nasceu totalmente saudável. A Fendi, não sei. Fala Fendi, eu acho que é Fendi. Vou falar Fendi, português, dane-se. A Fendi foi ótima, o trabalho do parto aconteceu tudo dentro do esperado e tá tudo bem, foi tudo ótimo, mas tanta gente tava comentando e criticando e discutindo sobre tanto essa questão de, tipo, e se desse errado, o que eles iam fazer, assim, tipo... cenas muito chocantes, principalmente o parto feito em casa, podia ser algo perigoso, não sabia se ela escolheu fazer em casa porque ela queria fazer em casa ou ela fez em casa porque ela queria streamar, e também tem todo esse outro lado, né, de fazer conteúdo em cima de filho, criança, família, tipo, literalmente o bebê nem respirou ainda e já tá sendo streamado em live pra todo mundo ver. Até onde eu vi, eu não tive coragem de assistir essa live, tá, gente? Eu sou muito fracote. Mas até onde eu vi, o bebê aparece por muito pouco tempo, tipo... Não é algo assim, tipo, eles estão lá pra... monetizar em cima do bebê, gravar o bebê recém-nascido, tipo, obviamente não foi isso que eles gravaram, eles cobriram tudo, assim, pra, obviamente, ficar dentro das diretrizes da Twitch. O foco, com certeza, tá muito mais na Fendi do que o parto e o bebê nascendo, obviamente, e então eu sinto que esse argumento tanto, assim, de... monetizar em cima de crianças, essas coisas assim, nesse caso específico, talvez... Eu acho que não agrega tanto pelo fato que o foco disso é a Fendi e não o bebê. E ela quis mostrar o processo, tipo, real, assim, vocês vão acompanhar em tempo real do que é um trabalho de parto e quanto é difícil a mulher quer escolher fazer um parto natural, quão bizarro que é, porque muitas pessoas gravam seus partos, mas obviamente esse parto vai ser editado, ou vai ser só o momento assim, tipo, nossa, o bebê tá nascendo, ninguém vai ficar com uma câmera por horas, são muitas horas do processo completo de parto, filmando tudo, então a live foi realmente, tipo, você entende o quão bizarro o processo de dar à luz e, sei lá, assim que eu vi a notícia, eu fiquei tipo, meio ruim, né? Caraca, o bebê nem nasceu ainda, já tá com a câmera na cara dele, mas agora que eu processei mais a informação, passou já uma semana, eu acho que passou algumas semanas, 2 semanas, eu fiquei mais, tipo, tendendo eu acho que é até legal, assim, pra pessoas que não têm ideia do que realmente é um trabalho de parto, já que tanto esse lado é muito censurado, né, não a mídia, mas toda a nossa cultura, a gente tenta romantizar muito o parto, porque eu acredito que realmente, se muitas mulheres soubessem do que assim, exatamente do início ao fim o processo de parto, muita pessoa ia acabar desistindo de ter filho biológico por conta disso, então tem muito essa cultura de falar, tipo, nossa, foi incrível, um momento mágico, sei lá o que, sendo que é um momento bizarro da natureza. A natureza é muito bizarra, então por esse lado eu acho muito legal, mas aí se a Fendi depois disso ficar querendo monetizar em cima do seu bebê, aí fica chato, mas eu não acredito que é isso que aconteceu, enfim. O que vocês acham? Com certeza um momento muito, muito bizarro da cultura de streaming, da cultura da história da Twitch e... mais um acontecimento aí pro ano de 2025. Mas agora, infelizmente, a gente vai ter que pesar o clima total. Aconteceu a feira TwitchCon, que acontece nos Estados Unidos, essa foi a de San Diego, eu acho que acontece na Europa também, em que essas feiras, né, como a Comic Con, essas cons aí, focada mais em conteúdos nerd e games, só que a TwitchCon é focada nos criadores de conteúdo e streamers da Twitch. E como toda boa feira que envolve criadores de conteúdo, sempre vai ter o famigerado Meet and Greet, em que você pode entrar uma fila e tirar foto com seus criadores de conteúdo favoritos. E esse ano, a Emiru, ela já fez isso várias vezes, mas ela decidiu fazer o seu Meet and Greet, mas aconteceu algo terrível. Eu fico até em choque até agora reagindo a esse clipe, explicando exatamente agora que a gente já sabe o que aconteceu, explicando exatamente o que aconteceu. A Emiru, que é uma streamer de jogos, tá muito conectada a esse lado nerd, faz muita live de cosplay e mais um negócio diferente da Emiru é que ela tem um público, eu acho que majoritariamente masculino, em que muita gente critica a Emiru meio criando essa cultura, tipo, ela tá lá pra pegar dinheiro de nerd, trouxa, sei lá o que, sendo que
Eu nunca assisti pra falar qualquer coisa, mas do que eu sei, é muito tipo, ela só é uma menina bonita, muito nerd. Tipo, a Emiru é muito nerd que gosta de falar sobre as coisas que ela gosta e fazer cosplay e jogar jogos. E eu não vejo um conteúdo apelativo, tipo, eu quero ganhar dinheiro em cima de idiota. É muito mais ela sendo ela mesma, mas por ela ser muito fofa, acaba atraindo esse público masculino que gosta da Emiru, né? Fazer o quê? Tipo, o que ela vai fazer? Mas aí, nesse meet and greet, ela tá de boas ali, tá tirando foto com um fã, que o cara de cabelo azul que tava ali era só um fã, e do nada vem um cara que nem veio da fila do meet and greet dela, veio de outro lugar. O cara é enorme, para na frente dela, ele segura o rosto da Emiru com as duas mãos e tenta forçar um beijo. E ela consegue gritar, ela consegue virar a cabeça, e aí a segurança percebe o que tá acontecendo e empurra o cara, e o cara só sai de lá. O cara não é parado pela segurança, o segurança agiu muito tardiamente, ainda bem que a Emiru conseguiu andar pra trás e escapar do cara segurando a cabeça dela, mas o cara só sai de lá tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. A Emiru no dia seguinte fez uma live explicando tudo o que aconteceu e criticando a Twitch, porque foram tantos erros na segurança que é, tipo, inacreditável. Eu vou tentar resumir isso aqui rapidamente pra vocês. Começando em que a Emiru já tem um time de segurança que ela paga à parte pra proteger ela nesses eventos que envolve fãs de multidão, porque realmente existe muitas pessoas sem noção e pode acontecer algo bizarro. Mas ela já começa explicando que o seu segurança favorito, que já tá com ela há um tempo, ele foi banido da TwitchCon, na TwitchCon passada, no ano passado, se eu acredito, porque um fã, aconteceu outro acontecimento, não vou saber os detalhes, com outro fã, em que o cara, o segurança da Emiru, segura esse fã e leva o expulsa da TwitchCon, o retira do local do evento. E por conta disso, a Twitch decidiu banir esse segurança em específico, sendo que ele só tava fazendo o trabalho dele protegendo a Emiru. Então já começou daí que ela teve que contratar um novo segurança, porque a Twitch baniu a segurança dela. E a Twitch, em diversos momentos, garantiu não só pra Emiru, mas todos os criadores de conteúdo, alô, em que a segurança do evento estava muito bem montada, então não tinham que se preocupar, estava tudo certo, ia ser ótimo, vral. Mas, obviamente, não estava tudo certo, porque nesse acontecimento, esse cara, literalmente... Calma aí, gente. Ele sai de um local do meet and greet pra ir pro local do meet and greet da Emiru, passar na frente de todo mundo, segurança da Twitch, ainda nada. Ele entra no local do meet and greet, sendo que já tinha um fã lá que a Emiru tava tirando foto, ele só entra na frente desse fã, segurança, novamente, sem fazer nada, e ele só vai e se joga pra cima da Emiru, segura o rosto dela e tenta forçar um beijo. E no final, o segurança privado da Emiru percebe o que tá acontecendo e consegue empurrar o cara a tempo, mas a Emiru explica que a segurança da Twitch, eles estavam muito longe, ninguém viu o que estava acontecendo e só viram quando o cara já estava lá em cima dela. Então, aí, a partir disso, acontecem muitas coisas, eles tentam encontrar o cara, porque, novamente, né, ninguém segurou o cara só foi empurrado e saiu de lá como se nada tivesse acontecido. Aí conseguem identificar o cara e a Amy tenta falar com a equipe da Twitch, tipo, e aí? O que vocês vão fazer? O que vocês vão fazer? Quais ações vocês vão tomar em cima desse cara? E a Twitch, tipo... sabe o que a gente vai fazer? A gente já tomou as nossas... a gente já tomou a nossa ação. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai banir o cara da Twitch por 30 dias. He's banned from the platform for 30 days. What? And then Exatamente o quê? Cara, quando eu vi essa parte da live, eu tava desacreditada. Primeiro, independente se ele vai ser banido da Twitch ou não, o que isso tem a ver? Isso aconteceu na TwitchCon. Foi um caso de Edio na TwitchCon pessoalmente. Dane-se se ele vai ser banido da Twitch ou não.
Resumindo, o resumo da ópera, a Twitch cagou e andou pra situação. Depois eles postaram um tweet explicando as coisas, sendo que tava cheio de mentira. Enfim, gente, terrível. Sabe o que foi mais bizarro dessa situação que eu só vi depois, que eu ainda tô desacreditada que isso aconteceu? Quando finalmente aprenderam o cara e aí revistaram o cara, fizeram tudo, descobriram que o cara conseguiu entrar no evento com uma faca de bolsa. Aquelas facas que entra e sai, sabe? Eu não tenho nem palavras pra falar sobre isso. É algo mais bizarro do universo. Ainda bem que a Amy tinha, né, esse segurança que conseguiu evitar o negócio e ela tem uma equipe que ela pode, tipo, conseguir fazer as coisas por conta própria. Ela já foi na polícia pra dar queixa em cima desse cara. Enfim, as ações foram tomadas, mas... tipo, o foco foi a Amy Ru, que é uma streamer gigantesca que tem acesso tem o orçamento pra conseguir ter essa equipe, esse time todo pra proteger ela e tomar as ações, essas coisas. Mas se fosse um maluco maníaco que entra com uma faca no evento e vai tentar fazer algo em cima de uma streamer pequena no sentido de poucos viewers, que não tem, né, toda essa equipe, orçamento e proteção que a Amy Ru tem. E aí, gente, segurança do evento foi completamente... Foi uma piada. E muito bizarro que semanas antes de acontecer a TwitchCon de San Diego, eu já tava vendo muito streamer grande comentando que tava sem coragem de ir. Eu vi a Cute Cinderella falando que ela tava sem coragem de ir, a Valkyrie e muitas outras streamers, não só mulheres, homens também, falando que não tava sentindo boas vibes, assim, da Twitch, tanto da Twitch quanto da TwitchCon, e se expor em um ambiente em que você tem acesso facilitado a fãs e comunidades, essas coisas assim. Tá todo mundo muito assustado. Isso já vem desde o ano passado, que já tem problemas desde o ano passado. Mas eu sinto que, principalmente essa galera que é grande na Twitch, já tem conhecimento das coisas por trás, né, que a gente não sabe tanta informação, ele já estava sentindo que a organização desse evento estava muito bizarra. Muita gente decidiu não ir, e a Amy Ru até comenta uma hora na live falando que ela viu tantos desses, né, criadores de conteúdo, até amigos dela, falando que não iam, e ela, tipo... ainda decide ir, porque ela teve um quadro no palco da TwitchCon que eu não assistia, mas ela tava muito animada pra fazer, e ela decide ir pra fazer parte disso. E um pré-requisito dela ter esse quadro no palco, tinha que fazer um meet and greet, que a Amy Ru não queria fazer um meet and greet, mas pra ter o show dela tinha que fazer, então ela, tipo, decide fazer, e isso acontece. Gente, uma piada. A TwitchCon foi uma piada. A TwitchCon tem decaído muito. Tipo, eu sinto que assim que voltou da pandemia, bombou muito, mas eu não sei o que tá acontecendo com a Twitch no geral. E só pra fechar, um negócio bizarro. Muita gente ficou zoando o cara que tava do lado da Amy Ru, que era literalmente um fã, que não tinha nada a ver com a situação. Muita gente ficou zoando ele porque ele ficou estático enquanto tudo tava acontecendo, ele não fez nada. Mas não só... Aí depois descobriram que não só ele não era segurança da Twitch, ele era só um fã que tava lá pra tirar foto com a Amy. Gente, eu desisti da minha luz, eu tenho que comprar outra luz. Mas enfim... Foram mais a fundo olhando o clipe e viram que ele tava com cordão de acessibilidade. Então, tipo... Não sobrou nem pro fã, todo mundo julgando... Todo mundo. Foi tipo, cara, assim que esse clipe explodiu, foi uma bomba bizarra. Todo mundo apontando pra todo mundo, sendo que literalmente quem é o maior culpado e vilão dessa situação é a Twitch. Com a minha editora aqui, eu tava pronta pra dormir, mas eu tenho que avisar que esse vídeo acabou se tornando uma parte 1 do ACDC Arrume-se Comigo Dramas da Semana, porque muita coisa aconteceu depois que eu gravei esse ACDC. Se você tá no meio da internet de Twitch, essas coisas assim, já deve saber que o caso da Amy Ru foi muito à frente, e não isso da TwitchCon, mas acabou que o Miskiff, esse outro streamer, veio à frente acusando coisas da Amy Ru, e a Amy Ru respondeu. Muita coisa aconteceu, eu imagino que talvez pessoas clicaram nesse vídeo pensando que eu falo sobre isso, mas não tinha acontecido ainda quando eu gravei, então...
vai estar isso na parte 2. E eu ainda queria falar mais de algumas outras polêmicas que eu acho interessantes que também aconteceram, né, nesse último mês de outubro e novembro pra cá. Então é isso, tanta coisa acontecendo na Twitch que vai ter um ACDC parte 2 e espero que ainda saia ainda essa semana. Ainda não gravei, mas eu vou gravar. É isso, gente, então voltem pra Cami do passado. Enfim, graças a Deus, tá tudo bem com a Amy. Eu não sei como ela conseguiu ainda fazer o show dela no dia seguinte. Cara, eu não sei, bizarra. Guerreira, porque, sinceramente, eu acho que depois dessa eu desistia, cancelava tudo, multa, dane-se. Eu nem faço live na Twitch, nem nada disso, mas a Twitch fez grande parte da minha vida. Eu, como viewer, como público, como chat, é muito bizarro ver esse negócio, essa plataforma gigante que mudou a vida de tantas pessoas, em que muitas pessoas incríveis finalmente conseguiram um espaço para criar o seu conteúdo, se destacar. Esse formato de live é um negócio muito legal, muito dinâmico, mas é muito louco ver como no passar dos anos a Twitch tem decaído muito em toda a sua gestão, em todo esse respeito, né, com os usuários da plataforma, e como nos últimos anos tem sido cada vez mais difícil fazer dinheiro na Twitch. Em um momento tinha questão de salário, hoje em dia esse salário nem sei se existe mais, e se tiver é um preço muito, que parece uma piada, é muito baixo, e as taxas, né, ganhar dinheiro com sub é difícil porque tem muita taxa, e é impossível, se você não for streamer muito grande, viver da Twitch. E até pessoas que são gigantes na Twitch. A Twitch é uma plataforma que você faz a menor parte do seu dinheiro, conseguindo fazer dinheiro muito mais em outras plataformas. Enfim, é muito bizarro. E algo que apareceu pra mim também, muitos streamer, principalmente streamer brasileiro agora, né, nesse momento, estão decidindo migrar da Twitch pro Kick. Eu tenho literalmente o meu primeiro vídeo nessa nova fase do canal Kamikami, falando mais de polêmicas e coisas na internet, coisas assim. Eu faço um vídeo sobre a situação do Sepnap migrar pro Kick, em que eu faço muitas críticas ao Kick. É um vídeo bem bom. Até hoje eu acho um vídeo muito, mesmo sendo de 2 anos atrás, acho que sim, ainda é um vídeo super atual, trazendo questões super atual, como a Kik é bem polêmico e um ambiente bizarro. Eu não sei como tá a Kik hoje em dia. Se vocês quiserem um vídeo sobre minha opinião atualizada sobre essa plataforma de streaming Kick, pesquisar mais sobre e dizer a minha opinião sobre essa migração de tantos criadores de conteúdo saindo da Twitch pro Kick, deixe nos comentários, porque seria um vídeo que exigiria um pouco mais de pesquisa da minha parte, então eu faria só se vocês tivessem realmente o interesse de saber a minha opinião atualizada sobre essa plataforma. Digam aí, gente. Pra quem não sabe, eu comecei mais ou menos, eu fiz 2 lives aqui no canal, pra quem perdeu. Então aí os VODs ainda estão públicos, e antes eu tava até pensando assim, talvez eu faço live ao mesmo tempo na Twitch e no YouTube, mas sinceramente eu acho que eu vou manter todo o meu público de live só no YouTube mesmo, porque, gente, eu acho que sinceramente a Twitch não vai durar mais muito tempo, não. Eu acho que a Amazon vai desistir da Twitch real, essa é a minha previsão. Eu não sei, mas com certeza alguma coisa está acontecendo, muita coisa mudou, muita coisa por trás parece que tá indo de mal a pior, e eu não me surpreenderia se viesse uma notícia que a Amazon, que é a dona da Twitch, pra quem não sabe, a Amazon decidisse só fechar a Twitch, já que um ponto, né, que eu até trago no meu vídeo do Sepnap indo pro Kick, a Twitch não dá lucro. Eu acredito que até hoje, eu acho que a situação só tá piorando. Se não dava lucro na época, hoje só deve estar pior. Não pesquisei, mas acredito que é isso. Então, se vocês quiserem ver live Kamikami, se inscrevam-se no canal, ativem o sininho. E também deixem nos comentários dizendo a sua opinião sobre esse estado atual da Twitch. Eu já não uso Twitch faz um tempo, faz muito tempo que eu não vejo uma live na Twitch, então adoraria saber de pessoas que estão utilizando essa plataforma mais constantemente, algo que eu não tenha feito. Adoraria saber a opinião de vocês nos comentários. E é isso, esse é o look dessa semana. Minha luz foi embora, então não dá pra ver direito, mas é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!